Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 4, um texto conhecido, um texto simples, mas que Deus vai continuar ministrando na nossa vida, Deus vai continuar curando o nosso ser. Diz assim: quando ele desceu do monte, Jesus, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e colocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida Jesus lhe disse: olha, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Se você está acostumado com o livro de Mateus, você sabe que Mateus capítulo 5, 6 e 7, Jesus ministrou o sermão mais importante, mais profundo e mais rico de todos os tempos, chamado o Sermão da Montanha. Um sermão que ecoa ainda por toda a humanidade, até aqueles que não se dizem cristãos, quando olham para o Sermão da Montanha, são obrigados a saber que ali não tem algo comum, que ali não tem algo qualquer, mas existem coisas muito profundas. E a multidão, agora que Jesus vai descer do Sermão da Montanha, vai descer desta montanha, a multidão segue Jesus. Por quê? Porque Jesus deixa esse gosto de quero mais. O Evangelho de Jesus, ele deixa essa sede, ele, ao mesmo tempo que mata a nossa sede, nos deixa ainda com mais sede. E ele, como Deus, sempre tem mais, porque ele é eterno, porque ele é infinito. E a multidão agora vem seguindo Jesus e ele se depara com um leproso. Em Lucas 5,12 vai dizer que este homem estava coberto de lepra. E eu gostaria que você se pensasse hoje no lugar desse homem, porque até onde posso ver aqui não existe nenhum leproso entre nós. E hoje existem já várias formas de tratar a lepra. Nessa época não. Mas um leproso, ele começa a sentir algumas dores em algumas partes do corpo. E aquelas dores, aos poucos, ele começa a virar uma dormência, uma insensibilidade no local, não sentir muito mais aqueles locais. Mas a partir daí ele vai perdendo a coloração normal da sua pele, no seu rosto, por todo o seu corpo, ele vai perdendo a sua própria coloração. E aquela falta de coloração vão se tornando úlceras, como se fossem feridas. Aquela parte do seu corpo começa a ficar escamosa. Ele começa a perder a sua beleza. E isso em Israel era terrível. Por quê? Porque um leproso, uma pessoa que não era leprosa, e começasse a perceber que estava ficando leprosa, ela sabia que isso era uma certa forma de condenação, no seguinte sentido, que ela teria que sair da comunidade, viver fora da sua casa, da sua família, dos seus filhos, dos seus pais, da sua esposa. Ele teria que se despedir de tudo, de todos, e viver fora dos muros, num acampamento feito só para leprosos. Então qualquer judeu que começasse a manifestar esses sintomas, não era apenas uma questão de vaidade. Quando nós, por exemplo, eu, adolescente, comecei a ter as minhas espinhas, das quais trago marcas até hoje. E que chato que as pessoas vão ver a minha espinha, não é bonito. Não, era muito mais do que uma crise de vaidade, era muito mais do que uma crise de beleza, era uma crise de comunhão com a sua família. Poderia estar representando um abandono de tudo aquilo que ele vivia, de todos os seus bens, de todos os seus valores e das pessoas que ele mais amava. E quando ele começava a apresentar esses sintomas, ele tinha que procurar o sacerdote, que era a pessoa que determinaria se ele estava leproso, que era famoso por uma palavra chamada imundo, ou não, ou se foi só um susto, foi só uma aparência de lepra, foi só uma gripe que ficou dolorido, foi só alguma outra coisa. E esse homem,
um dia teve que passar por todos esses sintomas. Imagina ele olhando para a esposa dele, vendo os primeiros sinais, a esposa com lágrimas nos olhos, orando a Deus: Deus, o que está acontecendo com meu marido? Ou então os seus pais. E quando ele chegou diante do sacerdote, um dia o sacerdote olhou para ele e disse assim: eu lamento muito, mas é lepra. Você está imundo. Vai para sua casa, se despeça dos seus familiares. Talvez você nunca mais vai viver com eles. A lepra era tão difícil de ser curada que ela era comparada como ressuscitar dos mortos. Quando Naamã mandou uma mensagem: olha, tem um profeta aí que pode curar, o rei falou: acaso posso eu vivificar os mortos? De tão difícil que era a cura da lepra. E o sacerdote: se despeça dos seus filhos, se despeça da sua esposa, dos seus pais, porque a partir de hoje você vai viver num acampamento fora da cidade, longe das suas coisas, longe dos seus bens, longe das pessoas que você ama, e sem receber mais um toque de ninguém. Você não vai mais receber um beijo, você não vai mais receber um aperto de mão, você não receberá mais um abraço. Você vai viver totalmente afastado. E aquele homem pega as suas coisas e vai embora. Consegue se colocar no lugar dele por um momento? E a lepra, ela vai avançando, e os dedos começam a ser absorvidos, o nariz, as extremidades do corpo, os ossos vão se deteriorando, a sobrancelha cai, a pestana cai. E mais do que isso, um leproso, ele começa, por causa das infecções, das suas feridas, a manifestar um odor terrível, que de longe você sabe que você está próximo de um leproso, porque ele cheirava mal. E diz a palavra de Deus em Levíticos capítulo 13, versículo 45, que um leproso deveria se vestir com roupas rasgadas e um cabelo desarrumado. Para quê? Para ficasse claro e nítido de que ele era um leproso, e as pessoas não deveriam se aproximar e tocar para não serem contagiadas e também não se tornarem imundas. E quando ele chegava em algum lugar, por exemplo, você tinha cidade, existia esse acampamento de leprosos fora da cidade, existiam os viajantes, que às vezes se aproximavam desse acampamento. Quando eles se aproximavam, o leproso, segundo Levíticos 13:45, tinha que gritar: imundo, imundo. Ele tinha que anunciar que ele era imundo. Atacava a laringe também, ele perdia a voz, ficava com a voz bem rouquinha. E os judeus olhavam para um leproso como alguém maldito, porque alguns textos no Antigo Testamento, algumas pessoas foram punidas com lepra. Por exemplo, Números 12:10, quando Miriam se levantou contra Moisés, ela foi punida com lepra. Mas os judeus generalizaram essa ideia e entenderam que toda doença de lepra era uma maldição. E isso não é verdade, não existe nenhum texto referendando isso. Mas agora nós temos um homem, longe da comunidade, longe das pessoas que ele amava, há 1 ano, 2 anos, 3 anos. Nós sabemos que a lepra já estava num estágio avançado. Então alguns anos haviam se passado, onde ele não recebia um toque de ninguém, um abraço de ninguém, um beijo de ninguém, um soco de ninguém. Mas de repente, ele foi atrás de Jesus e se colocou na frente de uma multidão. Ele ousou, ele foi fazer uma coisa que ele não poderia fazer. E a primeira coisa que eu me perguntei quando eu li esse texto é: o que ele ouviu de Jesus que o fez ser ousado, crendo que Jesus era a resposta para essa sua história que caminhava página por página para um final triste, uma morte triste, uma morte terrível de condenação longe dos seus? E eu penso, conjecturando, que talvez ele tenha ouvido em algum lugar escondido o Sermão da Montanha.
Será que talvez ele não ouviu Mateus capítulo 5, versículo 4, que diz, onde Jesus disse, em alta voz, Jesus clamou: bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Será que ele ouviu isso e pensou: eu sou alguém que chora, eu sou alguém que chorou quando viu os primeiros sintomas, eu sou alguém que chorou quando me despedi da minha família, eu sou alguém que chorou quando vi toda a minha beleza ser destruída pela lepra, eu sou alguém que chora cada vez que tenho que gritar imundo, imundo. Será que este homem então tem um consolo para a minha vida? Ou será que ele ouviu Mateus capítulo 5, versículo 44, onde Jesus disse: amai os vossos inimigos? Ele deve ter pensado: será que este homem que determina um amor até os inimigos, será que ele não vai me excluir? Será que então ele vai me deixar aproximar? Será que ele vai me receber? Uma das coisas que eu gosto em Deus e em Jesus é essa capacidade de estar em multidão, mas conseguir individualizar as pessoas que estão ao seu redor. Não é um tratamento de massa, não é um tratamento de estatística, é um tratamento de pessoa, é um tratamento de especificidade. E Jesus identifica aquele leproso que vai aos seus pés para o adorar. Eu sempre pensei no céu, eu falava: puxa vida, vai ter tanta gente lá que vai ser um negócio meio impessoal, né? Povos de todas as línguas, tribos, nações, aquela galera toda. Vai ter um banquete, uma mesa, mas aí de repente eu vou estar sentado lá no fim da mesa, né? Imagina quanta gente vai estar mais perto. E aí, pensando isso, será que o céu vai ser um lugar impessoal? Aí um dia, lá essas bodas falam lá, né? Apocalipse 19:7. Aí um dia eu peguei Apocalipse 2:17, onde Jesus vai dizer assim: ao que vencer, lhe darei um novo nome, que só aquele que o dá e aquele que recebe vai saber. A gente não sabe direito se esse novo nome é o nome de Jesus que ele vai revelar para a pessoa, ou é um nome que a pessoa vai receber. Mas vai existir um segredo eterno entre você e Jesus, que ninguém vai participar. Você e Jesus terão um segredo eterno, que vai garantir que, por mais que o céu seja um grande banquete, ao mesmo tempo seja um jantar à luz de velas. Existe algo só com você. Você não perde a sua individualidade, você não perde, Jesus não vai te perder de vista de quem você é e do quanto Ele te ama. Aí tem aquela passagem de Marcos capítulo 5, versículo 22, onde Jairo vem falar com Jesus: Jesus, minha filha está morrendo, tem 12 anos, é minha única filha. Jesus, vamos lá curar minha filha, tem misericórdia. Jesus fala: eu vou com você. Puxa, legal, Jesus vai comigo, vamos lá. Aí partiu para a casa do Jairo. No meio do caminho, aquela multidão seguindo Jesus, uma mulher vem e toca na hora dos vestidos de Jesus, e Jesus para. O Jairo já não gostou. Não é hora de parar, minha filha está morrendo. Aí Jesus para e pergunta: quem me tocou? Aí o Pedro vem: Senhor, a multidão te aperta, te esmaga. E o Senhor pergunta: quem te tocou? O Jairo deve ter pensado isso: Jesus, a multidão te aperta e te esmaga, e o Senhor está perguntando quem te tocou. Não falou nada, estou só conjecturando. Mas imagina a angústia dele. E Jesus diz que Jesus começou foi você, foi... Imagina o desespero de um pai de que a filha está morrendo. E parece que nessa fase, Jesus esqueceu do Jairo. Jesus agora está entretido com outro assunto, com a multidão, com a mulher, com outras coisas, e o Jairo está esquecido. E aí chegam pessoas da casa de Jairo e dizem assim: Jairo, a gente está vindo da sua casa, não incomodes mais o mestre, a sua filha morreu. Antes que o Jairo pudesse falar qualquer coisa, Jesus, que parecia não estar mais ligando para o Jairo, Jesus que parecia ter se esquecido de Jairo, do nada ele vira e diz: não temas, não temas, crê somente. Eu lembro de você, Jairo, estou com você ainda, Jairo, nosso relacionamento continua o mesmo, calma, confia em mim, tenha fé, eu não me esqueci. E esse leproso foi visto no meio da multidão. E esse leproso se ajoelha diante de Jesus, se prostra e o adora. Como é bom quando nós nos relacionamos com Deus, sabendo quem Ele é. Aquele homem estava ali diante
de quem a Bíblia nos diz em Filipenses 2, 9, 10 e 11, que tem o nome acima de todo nome, e que ao nome dele todo joelho tem que se dobrar. Aquele que Colossenses 1,15 vai dizer que é a imagem do Deus invisível, que todas as coisas foram feitas por ele, criadas para ele, subsistem nele. Aquele que em Apocalipse 1,8 é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, aquele que era, que é e sempre será. Aquele que Colossenses 2,3 diz que traz em Cristo estão escondidas todas as riquezas da sabedoria e do conhecimento. Ele sabia diante de quem ele estava. Apocalipse 5 diz que ele é o leão da tribo de Judá. Ele sabia diante de quem ele estava e que ele tinha que se curvar, que ele tinha que se reverenciar diante daquele que para ele um dia é como 1000 anos como um dia, segundo Pedro 3,8. Ele sabia diante de quem ele estava, e quando nós sabemos diante de quem nós estamos, o nosso coração responde com temor. Temor não é medo, poderia ser, porque se Deus não te amasse, o temor teria que se misturar com medo. Mas como nós sabemos que Deus nos ama, nós não precisamos chegar na presença dele com medo, mas cheios de reverência no nosso coração, sabendo que diante dele estamos diante de alguém extremamente acima de nós, infinitamente maior do que nós, que se ele disser assim: Samuel, para de respirar agora, eu paro agora, cada suspiro que eu dou é porque Deus falou, pode respirar mais uma vez. E aquele homem sabia diante de quem ele estava. As pessoas que se encontravam com Deus, com Jesus, quando você olha lá em Apocalipse 1,17, quando João, ele vê a glória de Jesus, se depara com Jesus, ele diz: e caí no chão como morto. Pedro, em Lucas capítulo 5, versículo 8, quando Jesus faz aquele milagre, Pedro olha para Jesus e disse: vai embora, não fica na minha frente, porque eu sou um homem miserável. Fica longe de mim, Senhor, porque nem na tua frente eu mereço ficar. Quando Moisés viu a sarça ardente, ele cobriu o seu rosto. Quando Isaías, em capítulo 6 de Isaías, ele vai dizer: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. João capítulo 12 vai dizer que quem Isaías viu foi Jesus, assentado num alto e sublime trono. Ele disse: ai de mim. Quando nós sabemos que estamos diante de Deus, diante da majestade santa de Deus, não tem como nosso coração não se manifestar em reverência, em temor, em consciência de que Ele está sobre nós, acima de nós, e nós só respiramos por causa dEle. Aquele homem tinha entendido isso, e ele vai dizer para Jesus: Jesus, se o Senhor quiser. A lepra na Bíblia, amados, ela, em alguns lugares, ela tem um paralelo com o pecado. Até pelos seus sintomas de, aos poucos, tomarem todo o domínio da pessoa, tirando ela da comunhão. O pecado nos tira da comunhão com Deus, e o pecado nos afasta da comunhão dos nossos irmãos. Porque às vezes nós estamos juntos, mas o pecado pode nos afastar. A partir do momento que eu escondo os meus pecados, o nosso relacionamento já é menos sincero. Assim como a lepra fede, o pecado fede. E isso foi ministrado aqui. Leva isso para Jesus. Vai diante dele, como esse leproso foi. Senhor, é só se o Senhor quiser, porque se o Senhor não quiser, eu estou perdido. Eu não consigo, Senhor, se não for o teu milagre da nova vida na minha vida. Eu estou preso, Senhor, preso em mim mesmo, preso nos meus pecados, nos meus vícios, preso por um anseio de aprovação das pessoas, preso por um egoísmo, preso por uma indiferença. Quem sabe o seu coração está se tornando leproso, irmão, e você não está percebendo.
Samuel, quando o nosso coração vai se tornando leproso, tem sintomas, começa a ser pesado. Assim como o sintoma do novo nascimento é amor, desejo demais de Deus, da palavra de Deus, da oração. A lepra vai tirando de você esse prazer, essa sensibilidade. A lepra vai deixando você fazendo tudo no automático, o seu coração não arde mais. O seu coração se torna duro, se torna tudo automático. E aí tudo é chato, tudo é forçado. Alguém tem que estar pegando no seu pé para forçar as coisas. A nova vida em Cristo não tem isso. A nova vida em Cristo é aquilo que o salmista falou: olha, a minha herança é o Senhor, que a herança dos outros seja parte de terra. A minha é Deus, Ele é a herança maior. Mas aí a gente vai perdendo isso. E a gente vem para a igreja para mais um culto, a gente vai para uma reunião para mais uma reunião, a gente vai vivendo a vida cristã assim. Não está legal. Não está legal. Não tem vida. Não tem vida. E nós não queremos apenas ser treinados ou domesticados, nós queremos algo real com Deus. Só que talvez você olhe para o seu coração hoje e você vê um pouquinho de lepra que pegou na sua vida. Só existe um jeito para essa lepra: é Jesus. É Jesus que pode trazer de volta aquela alegria da salvação. É Jesus que pode trazer de volta aquele diálogo que você tinha com Ele quando você orava. É só Jesus que pode trazer isso. Porque senão, confia em mim, vai ficar chato. E aquele negócio de vida com abundância, a paz que excede todo o entendimento, a alegria completa, esquece, irmão. Porque isso só existe quando nós estamos ligados nele. E essa vida que flui dele, flui em nós. E às vezes na nossa vida cristã as coisas começam a ficar tão automáticas, tão sem graça, tão chato, tão superficial. Samuel, o que eu faço se meu coração está assim? Vai diante de Jesus e fala como este homem: Jesus, se tu quiseres, o Senhor pode me tornar limpo, porque eu me tornei imundo, Senhor. Eu permiti que coisas entrassem na minha vida e tirassem de mim os aspectos mais valiosos que eu tinha, meus valores, meus princípios, minha intimidade contigo. Aquilo que o Senhor já fez na minha vida em outros tempos, eu deixei que isso se perdesse. Jesus, porque esse clamor desse homem é um gemido de quem está na última esperança, de alguém que está dizendo: Senhor, eu estou perdido, eu vou morrer daqui a um tempo, não tenho mais nada, eu vou morrer. A minha única saída é que, se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode. O problema não é um problema de poder, é um problema de querer. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo, porque se o Senhor não quiser, eu vou morrer com isso. E o nosso pecado, essa lepra que tomou conta dos nossos corações e que toma conta em alguns momentos, a solução para ela é Jesus querer tirar ela das nossas vidas. É nós chegarmos diante de Jesus como um gemido. Gemido não é reclamação, gemido não é murmuração, gemido é um brado de esperança do povo de Israel em Êxodo 2, 24, clamando por libertação, gemendo, diz o texto, antes do mar abrir. E abriu essa semana, né? Gemido. Que legal que Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém, mas no capítulo 1 diz o texto que ele sentou, ele chorou, ele jejuou, ele confessou seus pecados. Gemido. Só o nosso gemido diante de Deus, dizendo: Senhor, se tu quiseres me fazer limpo, é minha última solução, é a minha única solução, porque eu estou preso, Senhor, há correntes que me prendem, há vícios que me prendem, há desvios de personalidade que me prendem, eu não consigo ser diferente, e eu vou morrer com isso, Senhor, a menos que o Senhor faça alguma coisa. Diz o texto que Jesus se aproximou dele. Pela primeira vez que esse leproso dá um passo para frente, outra pessoa também dá um passo para frente.
Porque por anos, cada vez que ele dava um passo para frente, alguém dava um passo para trás. Ele dava um passo para frente, alguém dava um passo para trás. Ele se aproximava, as pessoas se afastavam. Pela primeira vez ele deu um passo para frente, e essa pessoa, Jesus, não deu um passo para trás. É tão maravilhoso isso em Jesus, como foi cantado aqui. Não falta a misericórdia do Mestre. E quando nós levamos a Ele a nossa lepra, fica tranquilo, Ele não vai dar um passo para trás. Pelo contrário, a Bíblia diz que Jesus estendeu a sua mão e tocou aquele homem. Depois de anos sem receber um toque, porque ele era indigno do toque dos homens, mas era digno do toque de Deus. Ele tocou aquele homem. 4 anos sem ser abraçado, 4 anos sem ser tocado, 5 anos, 6 anos, a lepra varia no seu avanço, mas são alguns anos para você ser tomado de lepra. Se você hoje trouxer a sua lepra para Jesus, Ele vai tocar a sua vida. E uma das revoluções na Bíblia é essa. Até esse momento, durante todo o Antigo Testamento, se alguém tocasse um imundo, o imundo continuava imundo e a pessoa que tocou o imundo ficava imunda. Mas agora, um puro tocou o imundo se tornou puro e o puro continuou puro. E esse é o princípio do Novo Testamento. Quando um puro toca, quando algo de Deus chega, quando a luz de Deus chega, coisas acontecem e aquilo que era imundo não é mais. Jesus tocou aquele homem. Imagina as pessoas: puxa, Jesus ficou imundo. Por quê? Porque ele tocou um leproso. Cadê o leproso? Não tem mais o leproso. Porque ele não está mais leproso. Não tem nem como provar. E eu gosto, já estou quase encerrando, quando Jesus vai dizer assim: eu quero curar a sua lepra, eu quero tirar isso de você, isso que tem te afastado da comunhão, das coisas mais preciosas que você tem, eu quero tirar isso de você. Jesus vai bradar em Mateus 23:37, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, quantas vezes eu quis reunir vocês como a galinha reúne os seus filhotes, mas vocês não quiseram. O Salmo 81:13, Deus vai dizer: ah, se Israel andasse nos meus caminhos, ah, se Israel obedecesse as minhas palavras. Eles não estavam passando por tudo isso que estão passando, uma certa forma de lamento. Mas a resposta de Deus para aquele homem: Samuel, qual que é a direção de Deus para mim? Essa minha história que tem me marcado de forma negativa e trouxe em mim esses traços que eu trago hoje, que eu me tornei uma pessoa amarga, dura, uma pessoa cruel, ou uma pessoa indiferente, ou uma pessoa escrava de alguma coisa. Será que Deus quer curar isso da minha vida? 1 Tessalonicenses 4:3, essa é a vontade de Deus para com vós, a vossa santificação, a vossa purificação, deixando todo o embaraço que nos prende, deixando todo o pecado que nos escraviza. Deus quer fazer de você uma pessoa curada, purificada, sem lepra que te faz feder, sem lepra que te afasta daquilo que mais valioso que você tem. Deus tem cura para a sua vida. Jesus vai dizer assim para ele, no último texto que nós lemos: vá ao sacerdote, volta naquele que te declarou imundo, porque hoje você vai ouvir uma outra declaração. Você vai ouvir: purificado, puro, limpo, pode voltar. Aquele homem nem era contado. Quando você fazia um censo na cidade para contar quantos habitantes tinham, aquele homem não era contado. Por quê? Porque ele não fazia mais parte. Ele morava no acampamento fora com outros leprosos. Você vai voltar a ser contado. Você vai voltar para casa. Você vai voltar a ser aquilo que Deus te criou para ser.
Quando nós nos livramos das lepras que nos prendem, quanto mais nós vamos sendo curados dela, mais nós nos aproximamos do propósito que Deus tinha para você. Samuel, qual que é esse propósito hoje? Que você se pareça totalmente com Jesus. Quanto mais você vai sendo curado da lepra, mais você vai se parecendo com Ele. Você vai sendo curado, mais você vai se parecendo com Ele. E as suas palavras lembram Jesus. A sua forma de fazer as coisas lembram Jesus. A sua forma de pensar lembram Jesus. A sua forma de ser. E quando as pessoas se aproximam de você, elas vão ter um encontro com Jesus. Samuel, porque eu sou Jesus? Não, você não é Jesus, mas você vai espelhá-lo. Você vai espelhá-lo. Tem uma música do Estênio, Tarde Te Amei. É uma música de Agostinho, onde Agostinho ficou muito tempo se perdendo em lepras, em alguns pecados que o aprisionavam, e ele vai dizer essa frase, que depois que Deus vai tratar com ele vai entregar a sua vida a Cristo, ele vai meio que, puxa, quanto tempo eu perdi. Quer dizer que ser curado era assim? Quer dizer que ser restaurado? Quer dizer que receber desta água do Evangelho é tão bom assim? E ele vai escrever, tarde te amei. Que pena que foi tão tarde. Poderia ter sido antes. Quando Deus te libertar dessa lepra. Que talvez, às vezes a gente valoriza a nossa lepra. Oh, minha leprinha que eu gosto, que eu amo. Não, como é que eu vou viver sem essa minha leprinha? Não, minha leprinha, eu não vivo sem ela. Quando o Senhor te tocar, que você vier até Ele e falar, Senhor, só o Senhor para tirar isso de mim, só o Senhor para me curar disso, e Ele vai tocar você e vai dizer, eu quero. Você vai olhar e vai falar, puxa, quanto tempo eu perdi, puxa, por que eu demorei tanto? Vamos ficar de pé, amados, vamos orar. Desde o início nas ministrações, Deus está falando com a gente. Como é que está o seu coração? Hoje, Samuel está leproso. Estou aqui porque eu tinha que estar. Não, você está aqui porque Deus te trouxe aqui. Puxa, Samuel, várias pessoas tiveram que faltar hoje e tal. Não era para elas, era para você. Era para você ouvir. Para que você seja curado, para que eu seja curado. Porque quando Deus mostra a nossa lepra, e talvez Deus está te trazendo a pensamentos aí algumas coisas, não é para assinar o seu atestado de óbito, não, é para te curar. Deus, quando mostra a enfermidade, é para trazer cura. Você pode fechar os seus olhos? Quem sabe aquele homem voltou para casa cantando aquela música tão famosa, né? Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Eu creio que você vai sair daqui curado hoje. Porque Jesus está vivo, Ele ressuscitou dos mortos, Ele ainda toca nas vidas, Ele traz cura, Ele traz restauração. Você de olhos fechados, queria que você fosse colocando diante de Deus a sua lepra. Conversa com Deus. Ele não vai dar um passo para trás quando você der um passo para frente agora. E como foi falado, você só vai dar um passo para frente porque Ele te amou primeiro. Então, seja ousado, dê um passo para frente para Jesus. Fala, Senhor, aqui está minha lepra. Se o Senhor quiser, Deus, está aqui essa situação, porque eu não consigo perder isso, eu não consigo tirar isso da minha vida. Esse sanguessuga que tem me matado dia após dia, esse pecado que é inimigo de Cristo, tem morado na minha casa, no meu arraial.
Mas se o Senhor quiser, e a resposta de Deus para você hoje é: eu quero, essa é a minha vontade, a santificação da sua vida, e que aquilo que te rouba, aquilo que está tirando a sua intimidade com Deus, aquilo que tem esfriado o seu coração, aquilo que tem tornado as coisas mecânicas, aquilo que tem feito de você um profissional da fé, aquilo que tem feito de você alguém sem o brilho, sem a vida que o Evangelho traz quando ele chega. Eu quero tirar essas coisas de você. Fala com Deus, fala: Senhor, é minha última e única chance, Senhor, se o Senhor me tocar nessa manhã de domingo, para que eu volte para casa, e as pessoas que sempre diziam de mim: imundo, imundo, vão perceber que eu fui purificado, vão perceber que algo aconteceu, que eu fui tocado, que eu fui, não que eu sou puro, porque eu era imundo, mas que eu fui purificado. Purificado. Senhor, cura-nos da nossa lepra, Senhor, que nos torna insensíveis, que nos afasta daquilo que o Senhor criou-nos para estarmos próximos. Cura da nossa lepra, Senhor. Cura como Isaías foi curado quando o anjo veio e tocou na sua boca com uma tenaz, porque ele tinha lábios impuros. O teu toque, Senhor, vai mudar a nossa vida, e só esse toque, Deus, só esse toque, Deus, pode nos mudar e nos transformar. Ainda com esse sentimento no seu coração, nós vamos ouvir uma música do irmão Estênio que fala sobre isso. A Bíblia diz que Jesus, quando ele pega uma cana quebrada, ele não iria quebrar essa cana de vez, mas ele iria restaurar. Que Jesus, quando pega um pavio que está só fumegando, ou seja, está quase para apagar, Jesus não é aquele que pisa e apaga de vez, não. Ele vem para te restaurar. Então, ouça essa música como algo que vai acontecer na sua vida. Amém? Mas ele disse não, 1000 pés pra apagar a brasa que restou, mas tão somente ele disse não, e entrou no labirinto escuro onde eu tentava me esconder. Curvou-se em minha direção e me estendeu a mão. Eu tinha tanto pra dizer, desculpas tantas que pedir, mas ele nem sequer me ouviu, puxou-me para a luz e disse: aquele que eu amei um dia se tornará no que sonhei. A cana se firmou de pé, a brasa é labareda. Eu tinha tanto pra dizer, desculpas tantas que pedir, mas ele nem sequer me ouviu, puxou-me para a luz e disse: aquele que eu amei um dia se tornará no que sonhei. A cana se firmou de pé, a brasa é labareda. A brasa é labareda.
a brasa e labareda. Quem crê? Quem crê? Pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus, que toca. Se essa for a sua oração, repita assim comigo: Jesus, me toca nessa manhã. Amém. Tira de mim toda a lepra. Tira de mim tudo aquilo que não te agrada. Amém, Jesus. E faz de mim essa cana rachada, esse pavio só fumegando. Faz, Senhor, uma cana forte, restaurada, para servir naquilo que o Senhor quiser de mim. E pega, Senhor, esse pavio que só fumega e faz uma labareda. Amém. Restaura a chama, Senhor. Restaura o fogo da minha vida, Senhor. Amém, Jesus. Jesus, me perdoa, porque muitas vezes eu permito que algumas lepras entrem na minha vida, e ao invés de correr para Ti já neste momento, em arrependimento, em socorro, eu permito que ela avance, Eu não quero mais isso para mim, Senhor. Eu quero correr para Ti. No primeiro sinal, no primeiro sintoma, eu quero viver aos Teus pés, Senhor. Eu quero viver aos Teus pés. Me cura, Senhor. E que nessa semana, as pessoas da minha casa, do meu trabalho, meu marido ou minha esposa, os meus filhos, vão perceber que eu fui curado. E que antes diziam: ele agia assim, mas essa semana ele agiu assim. Ele falava assim, mas essa semana agora ele fala assim. E vão testemunhar, como aquele sacerdote testemunhou a cura daquele leproso. As pessoas que estiverem ao meu redor vão testemunhar a minha cura. Amém, Jesus. De que eu fui tocado. E quando elas me perguntarem o que aconteceu, que vantagem você quer ganhar, eu vou responder: tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Oh, quando o Senhor Jesus me tocou, Jesus tirou você da sua escuridão e te curou. Dê mais um aplauso ao nome dele, que é santo, que é grande. E nós declaramos: o Senhor nos curou, o Senhor nos tocou, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Nós te louvamos, Senhor. Teu nome é grande. O Teu nome é grande, aleluia, o Teu nome é grande, Senhor. O Teu nome é santo e grande, e que seja proclamado e reconhecido em toda a terra que não há outro nome em que há salvação, senão no nome de Jesus, senão no nome de Jesus. Aleluia, aleluia.